será que o estudo dos temperamentos realmente serve para alguma coisa? Ele tem alguma utilidade? Ou a gente só fica ali sabendo algumas características bobas e relevantes e a gente pode pegar esse conteúdo e descartar, né? Deixar ali de escanteio. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Se você não me conhece, o meu nome é Samela Antunes e eu trabalho com desenvolvimento pessoal. E uma das ferramentas que eu utilizo é o estudo dos 4 temperamentos. E se você ainda não me segue no Instagram, é samela.antunes. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e já deixa o seu like aqui, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre esse tema. Eu ouvi sobre o estudo dos temperamentos a primeira vez, assim, uma coisa muito rápida, muito superficial. Sei lá, eu acho que eu devia ter uns 9 anos. Foi uma reunião de senhoras da igreja da minha avó. E era aquela reunião que ia uma palestrante, alguém de fora. E aí ela começou a falar sobre o estudo dos temperamentos, assim, mas uma coisa bem superficial mesmo. E quando ela falava o temperamento, ela falou os 4 temperamentos, colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, falou os nomes e disse quais características eram marcantes em cada temperamento. Uma coisa bem por cima mesmo. E quando ela falou sobre o colérico, as características, eu falei assim, eu sou desse temperamento, eu sou colérica. E aí, mas naquele momento eu me identifiquei, achei legal, caramba, me encontrei nessas características, mas tá, onde aplicar, como aplicar, o que esse conhecimento realmente ia trazer na minha vida? Eu não sabia. E sabe, aquele conhecimento ficou ali guardado, ficou guardadinho ali em uma caixa da minha mente. Quando foi mais ou menos em 2020, eu já estava noiva do meu esposo e eu olhava para ele e eu falava assim, eu não consigo entender algumas coisas, alguns comportamentos, algumas atitudes, não tá batendo assim com o repertório que eu conheço. Eu preciso encontrar uma maneira de entender a cabeça dele. E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, eu preciso pedir a Deus. Falei, Deus, eu preciso entender a cabeça desse homem, porque eu o amo, eu quero casar com ele, eu quero formar uma família com ele, mas não estou entendendo. Me geravam vários atritos, sabe? Na minha mente, dentro de mim, várias coisas. E eu falei, eu quero entender. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, que tem os vizinhos aqui e tem umas crianças brincando. Eu espero que o microfone que está aqui, esteja abafando o som. Mas se não tiver, eu peço desculpa para vocês, tá? E a questão da iluminação também, que eu estou tentando pegar o sol antes dele ir embora. Que daqui a pouco já tem o pôr do sol. Mas voltando aqui ao que eu estava falando. Eu falei, eu preciso, meu repertório, o que tem aqui no meu repertório não tá sendo suficiente. E aí eu comecei a seguir algumas pessoas e tudo mais, e eu ouvi os 4 temperamentos. Eu falei, eu conheço, eu lembro disso. E aí eu falei assim, é aqui mesmo que eu vou mergulhar, é nesse conhecimento que eu vou encontrar as respostas principais que eu preciso. E aí eu comecei a estudar, comprei vários livros, estudei, li, tentei entender todas as coisas. E foi naquele momento que eu entendi a profundidade do estudo dos 4 temperamentos. A linguagem poética e simbólica, e como a gente pode relacionar com as estações do ano, e como a gente pode relacionar com os elementos da natureza. Tem até um vídeo recente aqui, o último no canal, que eu falei sobre a conexão do fleumático com o inverno, com a água. Então, se você ainda não assistiu, assista. E se vocês querem mais vídeos sobre essas conexões, essa relação dos temperamentos com as estações do ano, com os elementos da natureza, escreve aqui nos comentários, me deixa saber, né, se vocês são interessados nesse conteúdo que eu tenho para compartilhar. Então, eu estava
olhando para aquele conteúdo, olhando para os estudos dos temperamentos, encontrando várias respostas. Só que naquele observar, naquele olhar, que eu estava tentando entendê-lo, né, entender o meu noivo na época, eu comecei a olhar mais para mim, eu comecei a me entender. Eu falei, caramba, é exatamente assim que eu ajo, é assim que eu penso, e é assim que eu vejo a vida, e é assim que as coisas acontecem dentro de mim. Então, eu fui ali buscando algo para entender outras pessoas e eu acabei me conhecendo mais, entendendo mais as minhas limitações, as tendências do meu comportamento, o que eu precisava fazer para melhorar, para me desenvolver. E uma coisa assim, quem não sabe, eu sou colérica. E uma coisa que é muito comum do temperamento colérico, que é relacionado ao fogo, é queimar as outras pessoas sem querer, sem ter a intenção. Às vezes a gente está só falando, a gente está só comentando e, na verdade, a gente está queimando a outra pessoa, porque somos associados ao elemento fogo. E ali eu olhei para mim, eu vi todos os meus comportamentos que não eram intencionais, mas eu sabia que magoavam as outras pessoas, que naquele momento eu vi o quanto eu estava magoando as outras pessoas e eu me arrependi, sabe, assim, diante daquele conteúdo. Eu acredito que foi o Espírito Santo que moveu o meu coração, que me mostrou aonde estavam as minhas falhas, onde eu poderia melhorar, porque eu sempre pedi a Deus que me mostrasse onde eu poderia melhorar, em que áreas, em que pontos e o que eu poderia fazer. Então eu tive assim, foi um tapa na cara, sinceramente. Eu olhei, eu me senti tão constrangida, eu me senti assim muito muito arrependida daqueles comportamentos que eu tinha. E eu pedia perdão à minha mãe, ao meu irmão, ao meu padrasto, às pessoas que estavam ao meu redor. Um perdão assim, não que eu tinha feito algo específico, sabe? Mas nos meus anos aí de convivência e tudo mais. Então, o primeiro ponto foi que o estudo dos temperamentos me trouxe autoconhecimento. Ele me mostrou o que eu tinha de melhor, né, as minhas qualidades, o meu potencial, aquele fogo colérico, aquela energia, aquela intensidade, aquela garra, aquela vontade que eu sempre tive, me mostrou de onde veio. E também aquele meu jeito ríspido, hoje em dia eu ainda tenho, né, mas sempre procurando melhorar. Um jeito ríspido, duro, enérgica, às vezes com as outras pessoas, intensa, nos relacionamentos, na vida, nas atividades. Então eu olhei para aquele conteúdo e tive esse autoconhecimento, um autoconhecimento que eu não tenho nem palavras assim para descrever, que até hoje ele vem trazendo benefícios não só no meu relacionamento não só no relacionamento comigo, com os meus pais, com meu irmão, né, com os meus familiares, com o meu esposo, com as minhas filhas. Então, eu tenho colhido ótimos frutos com esse conhecimento. E aí, eu comecei a me entregar mesmo, cair de cabeça nesse conteúdo. Eu já estava me entendendo, então eu falei, agora eu vou voltar ali o meu objetivo principal, que era o meu noivo. E aí eu descobri que ele é do temperamento melancólico. Então fez muito sentido para mim algumas dos nossos atritos, algumas das nossas grandes diferenças. Por quê? Para quem já me conhece, me acompanha lá no Instagram e aqui, já sabe que o temperamento colérico, ele é quente, então ele expande. E o temperamento melancólico, ele é frio, então ele contrai. Então, se algo acontece, a tendência de comportamento do colérico é expandir, é falar, é externar, é mostrar, é dizer que está desagradando, que está isso, que aquilo. O contrário do temperamento melancólico, se algo acontece, ele vai se contrair.
ele vai guardar, ele vai cristalizar, ele vai condensar, ele vai unir aquelas informações antes de dar uma resposta, antes de ter uma reação, antes de ter uma reação externa, né? Porque dentro acontece, mas antes dele externar o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Então, isso para mim era algo que eu não entendia no comportamento. Se algo acontecia, a tendência do meu comportamento era externar e pressioná-lo. Só que o contrário era com ele. Se algo acontecia, se ele era pressionado, ele contraía. Enquanto mais eu pressionava ele, mais ele mais contraía e eu mais pressionava. Então ele ficava, coitado, encurralado pela colérica e a gente ali sem entender como lidar com aquilo. Com o estudo dos temperamentos, com o tempo, com a conversa, o diálogo, eu consegui entender essa tendência de comportamento dele. Então a gente encontrou um equilíbrio entre a minha expansão e entre a concentração, ele internalizar as coisas. Então esse é um dos pontos que eu estou comentando com vocês, dentre vários pontos. Então eu comecei o estudo dos temperamentos para conhecer, entender, aumentar o meu repertório para lidar com o meu relacionamento. E, de bônus, eu acabei me conhecendo e trazendo isso para a minha vida. E o terceiro ponto é que eu consegui ensinar outras pessoas. Aquilo dali, esse conteúdo transbordou tanto dentro de mim que eu falei assim, eu preciso externar, eu preciso compartilhar, eu preciso que as pessoas entendam também dessa pequena ferramenta, não, mas dessa simples, né? Uma ferramenta simples de autoconhecimento e para convivência com as outras pessoas. Ela é simples, mas ela é tão eficaz que eu preciso, sabe assim, aquele fogo colérico, né? Para externar, para compartilhar, eu preciso falar isso para as outras pessoas. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com o estudo dos temperamentos como uma das ferramentas. Então, foi assim, para a minha vida foi algo maravilhoso. Por quê? Como eu já falei aqui e vou repetir, é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta de autoconhecimento e que deve nos levar ao amadurecimento. Ela é uma ferramenta para lidarmos com as outras pessoas, conhecermos as tendências de comportamento. O estudo dos temperamentos não é uma desculpa, não é uma muleta, não é algo para você se apoiar atrás dela, se esconder e falar, eu sou assim mesmo por causa do meu temperamento. Eu sou desligado por causa do meu temperamento, ou eu explodo mesmo com as pessoas porque eu sou assim mesmo. Não, isso é sinal de falta de maturidade da sua personalidade. Tá certo? Então, quando a gente conhece essa ferramenta, a gente tem que utilizá-la da maneira correta. Se eu preciso colocar um prego na parede, eu vou usar o quê? Um martelo. Então, eu pego o martelo e utilizo essa ferramenta na maneira correta. Eu não posso querer pegar o martelo, eu até posso, mas não me convém, eu não devo, não é a maneira mais eficaz, não é o que vai trazer o benefício. O melhor benefício para aquilo. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar, por exemplo, um martelo e tentar abrir uma lata de milho, de ervilha. Poder? Eu posso. Mas é certo? Me convém? Será que eu estou usando aquela ferramenta da melhor maneira possível? Será que eu estou tirando o melhor proveito que ela pode me oferecer? Então é essa reflexão que eu quero trazer aqui no final, que talvez você já tenha ouvido falar sobre o estudo dos temperamentos, você já conheça, mas não tenha entendido as possibilidades, o potencial dessa ferramenta na sua vida, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha comigo. Quando foi a primeira vez que você ouviu sobre o estudo dos temperamentos? Você já aplicou na sua vida? Você já conseguiu identificar o temperamento das pessoas ao seu redor? Então, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.